o vereador Benedito Roberto Meira tratou de dois assuntos importantes na tribuna livre da Câmara. Um deles sobre a questão dos cargos comissionados diante da dificuldade financeira do município para conseguir suprir, inclusive, as suas despesas do dia a dia. Olha, nós fizemos um pedido aqui pela Comissão de Constituição, a Comissão de Legislação, no sentido para que a Prefeitura nos fornecesse sobre os adicionais de jornada. E nós já tivemos a informação e promove um impacto na folha de pagamento na ordem de 5,6%, 5,5%. Ou seja, um montante considerável. Nós temos uma folha de pagamento hoje na ordem de 30 milhões de reais por mês. Então, você tem um valor considerável. Outra questão que eu procurei saber, e eu fiz esse pedido nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica, foi com relação aos cargos comissionados. Se você comparar Bauru até com outras cidades aqui da região, até que Bauru não tem tantos cargos comissionados como existem em algumas cidades proporcionalmente. Mas é o seguinte, para um município que passa por dificuldades financeiras e orçamentárias, eu acho que você tem que pensar em todos os aspectos para você reduzir despesa. E cargo comissionado, embora você tenha, assim, às vezes que escolher uma pessoa, um profissional qualificado, de confiança do prefeito municipal para a ocupação do cargo, é lógico que isso é importante, mas eu entendo que numa situação financeira e de crise financeira por qual a prefeitura ultrapassa, nós poderíamos poupar pelo menos metade desses cargos comissionados, que eles têm um custo anual na ordem de 6 milhões de reais. Se você conseguir uma redução de metade, pelo menos você cai isso para 3 milhões. 3 milhões de reais é importante para o município? É muito importante para o município, porque você pode aplicar em várias áreas, né? Até mesmo recap de asfalto, você pode aplicar em infraestrutura, enfim, uma série de finalidades. Então, esse é o nosso objetivo, de mostrar e fiscalizar na condição de vereador e mostrar para o prefeito municipal que existem algumas saídas e que elas podem ser adotadas. Eu fiz uma pergunta também a mais nesse meu pedido, que era para mostrar a filiação partidária da pessoa que está ocupando o cargo. É lógico, essa informação eu vou buscar no próprio Tribunal Regional Eleitoral. Mas o que a gente não quer é que as pessoas ocupem o cargo porque simplesmente ajudou o prefeito na campanha ou porque a pessoa não tem a qualificação ou porque é indicação desse ou daquele partido. Eu acho que nós temos que acabar com isso. Eu acho que chegou o momento que a gente tem que mudar isso aí. Quem mais onera dentre as secretarias com os cargos comissionados? Hoje, quem mais onera mensalmente é a própria Prefeitura Municipal. Nós temos 75 cargos na Prefeitura Municipal e o custo mensal é de R$ 299 mil. Seguido vem a Endurbe, que com apenas 16 cargos comissionados representam R$ 169 mil por mês. Então eu tenho na Prefeitura 75 cargos comissionados, um custo de 300 mil. E na Endurbe, 16 cargos comissionados, R$ 169 mil. Opa, alguma coisa precisa ser mudada. Uma empresa deficitária como a Endurbe. Aí depois nós temos a UDAI com R$ 72.748 e por último a Coab com R$ 14.562, que aliás a Coab era para estar zero, porque segundo o presidente da Coab, ele fez a demissão, ele mesmo pronunciou aqui que ele ia demitir todos os comissionados. Então, ao meu ver, não poderia ter nenhum comissionado. Restou ainda um comissionado que foi admitido em 10 de janeiro de 2015, ou seja, quando ele anunciou que demitiu todos os comissionados, esse ele não demitiu. E ele acabou de admitir agora um novo funcionário no dia 3 de outubro, né? Pouco mais de 2 meses, e ganhando aí R$ 5 mil. Então, puxa vida, outra empresa que só no último mês acumulou um prejuízo de mais de 6 milhões e 900 mil reais. O prejuízo contábil em setembro de 2017, 28 milhões, o prejuízo contábil em outubro de 2017, 34.987. Poxa, uma empresa está com uma deficiência, está com um déficit desse orçamentário, ainda continua contratando, ainda persiste na contratação, ainda persiste no quadro inchado como é o da Coab, não dá para aceitar. Então, medidas precisam ser tomadas e adotadas para que o município possa, de fato, entrar nos trilhos. O senhor comentou também sobre uma representação no Ministério Público em relação ao Conselho do Município. Nesta representação, em linhas gerais, para o senhor apresentar para a gente que pontos o senhor questiona lá junto à promotoria.
Olha, eu questiono principalmente, eu não ia nem comentar esse assunto, mas como o Conselho fez uma publicação num grupo deles lá, falando a meu respeito e a respeito de um empresário da cidade, que na verdade eu fui buscar informações com esse empresário, que é parte integrante da comissão que elaborou a planta genérica. Eu queria entender qual foi o critério que eles utilizaram para poder chegar à planta genérica de valores apresentados pela Prefeitura Municipal. Então, eu fico assim, bastante entristecido com a posição do Conselho, mas eu não ia mencionar, em hipótese alguma, a representação que eu fiz já há algum tempo ao Ministério Público, questionando a legitimidade da eleição do Conselho. A eleição do Conselho, ao meu ver, ela tem que ser anulada. E nós temos que ter outras eleições. Porque houve uma primeira convocação para a eleição e ela foi cancelada porque alegaram que não houve a devida publicidade. Depois foi feita uma nova eleição e aí, no dia da eleição, compareceu pelo menos lá uns 10 ônibus de trabalhadores sem teto, sem terra, compareceram lá. Nada contra as pessoas compareceram, ao contrário, só que no edital das eleições do Conselho tinha uma cláusula bem expressa, que quem se candidatasse ao cargo, algum dos cargos do Conselho, tinha que ser residente em Bauru, com a apresentação de um comprovante de residência, e tinha que apresentar cédula de identidade. Coincidentemente, 3 pessoas eleitas são moradores de assentamentos, ou seja, de acampamentos da cidade. Como que uma pessoa moradora de um acampamento que não tem residência fixa na cidade consegue ser eleita? E isso por quê? Porque houve, por parte da comissão eleitoral, principalmente de 4 pessoas, o qual eu represento, que essas pessoas aceitaram como documento, documento substitutivo a essas exigências taxativas da comissão, pelo edital de eleição, aceitaram uma declaração da pessoa, dizendo que ela reside em Bauru. Isso não pode. É a mesma coisa quando você for votar nas eleições que nós temos aqui a cada 2 anos, você chegar para votar numa determinada zona e você fala assim, eu vim votar aqui, mas cadê o seu documento, o seu título? Eu não tenho. Cadê o seu documento de idade? Não tenho. Se você não tem nada que comprove que é você pode votar? Não, isso não acontece. Então, na verdade, o que a comissão deixou de observar foram as regras contidas no edital. É isso que eu mostro para o promotor de justiça, que a eleição, da forma como foi feita, ela é ilegítima. Muito obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que conversou conosco para a rádio e a TV Câmara Bauru.